Boa noite. Não queria demorar muito não, mas acho que vai ser meio complicado não demorar. Para salvar o alemão, né, que demora mais que eu. Tratar alguns princípios aí que Jesus ele tratou comigo que eu achei bem interessante, sabe? A questão de perspectiva. Se eu pudesse dar um título, né, um tema da ministração, eu daria o seguinte tema: quem vai contar o testemunho? E como se fosse uma pergunta, sabe? Como se olhasse para mim e para você, assim, fosse essa pergunta reflexiva: quem vai contar o testemunho? E a partir disso, sabe, dessa mentalidade, eu queria discorrer um pouquinho o que está lá em Lucas 16. Eu acho da hora Lucas 16, né? Ele começa falando de uma parábola de um servo injusto, na verdade, que ele começa a dissipar os bens, né? Começa a gastar os bens do senhor dele e tal. E o senhor chama ele para conversar, fala: meu, eu tô ouvindo algumas coisas de você que não é legal. Dá conta aí da sua mordomia, porque você não vai ficar mais aí. Você tá fora, né, meu? Você tá errando e tal. Daí o que ele faz? Ele fala: nossa, agora complicou, né? O que eu vou fazer? Meu senhor tá me despedindo. Então, se, né, eu ficar aqui, assim, olhando para o céu, não vai acontecer nada. Por quê? Porque para cavar, tipo, trabalho pesado, eu não consigo fazer. Eu não tenho força. E para pedir esmola, eu também tenho vergonha. Aí ele pega e ele sai, né? Sai para dar uma volta e tal. E fala: já sei o que eu vou fazer. Aí ele chega no primeiro cara lá, né? Com as obrigações, com a conta. Ele fala: quanto você deve? O cara fala: ó, 100 alqueires de trigo e tal, não sei a medida exata lá, mas sei que era 100. Aí ele falou: ó, senta aqui então e escreve 50. Aí o cara vai, pega e escreve 50 e tal. Aí vai embora. Aí ele acha o outro. Daí pergunta pro outro também devia 100 alguma coisa. 100 barril de trigo, 100 alguma coisa, alqueires de trigo e tal. Fala: senta aqui e escreve 80. O cara pega e escreve 80. Aí quando que o senhor dele ouviu que ele fez isso daí, elogiou ele. E falou assim: nossa, né, tipo assim, nas entrelinhas, você é inteligente pra caramba, né, meu? Né, agora que você vai ser despedido mesmo, você conseguiu fazer amigos. E Jesus fala, né, que os filhos das trevas, na sua geração, ou no seu trato, eles são mais prudentes que os filhos da luz. A hora que fala isso aí é meio chocante. Falou: louco, Jesus, mas como assim, né? Eles são mais inteligentes. Aí Jesus ele continua a falar: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, com as riquezas deste mundo, porque quando essas te faltarem, eles vão te receber nos tabernáculos eternos e tal. A ideia de Jesus era a seguinte: se você tem dinheiro, aproveita isso para fazer amigos, com as riquezas da terra, com as riquezas da injustiça, com as riquezas que não são exatas, com as riquezas que não são as verdadeiras. E ele começou a falar: quem é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito, mas quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Fazendo um paralelo, um comparativo. Daí ele fala assim: se vocês não são fiéis, né, no que nem é vosso ainda, como alguém vai te dar o que é vosso? Sabe, eu entendo Jesus falando ali, compartilhando: meu, se vocês não conseguem ser felizes aqui na terra, com as coisas pequenininhas, com as riquezas que são injustas, que não são verdadeiras, vocês não vão entrar no céu, vocês não vão conseguir ganhar de verdade, porque aqui no pouco vocês não são fiéis, vocês não vão chegar no muito. Jesus continua discursando tal, e de repente tinha alguns fariseus que eles eram avarentos tal, né, curtia demais o dinheiro. Eu fico imaginando, sabe, um cutucando o outro assim, ficando o bico de Jesus. Esse cara tá chapando, não tem nada a ver com o que ele tá falando, né? E Jesus olha para os caras meio cabreiro, imaginando nessa hora, né? Dando risada do ensino dele, ele falando tão sério ali e tal. Aí chega no versículo 15, Jesus dá no meio deles, né? Lucas 16, 15. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Sabe, eu acho muito louco isso daqui. Porque dá a impressão assim, aquilo que a gente paga pau, aquilo que a gente vê como uma coisa mó da hora, é como se ele olhasse assim, falando: meu, é abominação. Eu gosto de uma definição que o Montaigne dá de coisas abomináveis, de coisas nojentas. É como se Deus olhasse e falasse assim: nossa, que negócio nojento. É abominável, tipo assim, ele não curte nem a pau. Então, sabe, Jesus ele faz essa comparação. Ele continua falando, ele continua pregando, até que chega num ponto, nem acredito ainda que ele está tacando nos fariseus. Ele chega no versículo 19, e ele conta uma parábola, sabe, do rico e do mendigo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. O cara era muito rico. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Sabe, se a gente for parando, sabe, lendo devagarinho o que Jesus estava querendo dizer, é bem interessante, porque a figura desse rico, né, fica imaginando nos tempos de hoje, nos tempos da igreja. A Bíblia diz que o cara era rico, vestia de civilinho finíssimo, e vivia todos os dias de boa, né, regalado, vivia tranquilão, sem preocupações, sem problemas, sossegado na dele. E a Bíblia diz que tinha um mendigo, chamado Lázaro, que ficava no portão, imagina, sabe, ele no portão, desejando comer a comida da mesa do rei, do rico. Sabe, e por esse desejar eu posso pensar que nem sempre ele comia. Algumas vezes ele até chegava a passar fome. E cheio de ferida no corpo, tal, os cachorros vindo lamber, imagina que nojento devia ser ali, né? Até para as mulheres, tal. Os cachorros lambendo a ferida dele, ele ali, né? Aí a Bíblia fala que ele morreu. Sabe, aí começa a mudar bastante, sabe, as coisas. E aí começa a ser colocado, na verdade, quem é quem. Lembrando do versículo que a gente leu antes, Jesus falou assim, que Deus conhece os corações. Esse cara vivia de boa, vivia tranquilão, mas Deus conhecia o coração desse rico. E conhecia o coração desse mendigo também. E os dois morreram. Porque esse é o fim da humanidade, esse é o nosso fim, infelizmente. Mas antes de falar do fim, vamos lembrar do começo, vamos lembrar da vida deles. Quem será que na nossa igreja, quem será que subiria no nosso púlpito para contar o testemunho? Quem vai contar o testemunho? Será que a gente daria espaço, vamos dizer assim, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa igreja, para Lázaro testemunhar? Será que ele teria voz? Será que ele chegaria a subir o púlpito, vem contar seu testemunho? Nossa, meu coração está diante do Senhor. Então tu olhar e falar, que você é louco, cara. Agora pegando esse rico, sabe, de linho finíssimo, de roupa esplêndida, será que ele não viria contar testemunho aqui? Não, eu ganhei uma casa. Não, eu consegui, né? Tipo assim, quando fala que ele vivia regalada e esplendidamente, eu imagino, sabe, que ele vivia de boa mesmo, tudo que ele queria ele tinha, inclusive até mulheres. Eu fico imaginando, sabe, ele de boa no palácio dele com um monte de mulher, meio que pagando pau para ele de boa. E até ele vindo contar que, nossa, eu consegui, sabe, uma mulher, tal, achei a minha cara metade, tal, subindo no púlpito, todo mundo glorificando a Deus, tal, nossa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele contando aqui, sabe, da casa, contando da vida que ele tinha. Ele teria espaço, talvez, para o testemunho. Mas Lázaro não, porque Lázaro ficava na porta. Eu fico imaginando, sabe, até esses dias atrás entrou uma pessoa aqui, né, estava conversando com o Lemão, comigo e com o Lemão, tal, com um traje não tão bom assim, com uma roupa suja, vamos dizer assim, né? Provavelmente deve morar na rua, ou não deve ter uma família legalzinha assim, tal. Sabe, eu fico pensando, será que ele teria espaço para contar aqui? Se um dia ele tivesse alguma experiência com Deus, se um dia ele tivesse um algo do Senhor, sabe, o coração dele se convertendo, será que teria realmente, sabe, esse status? Será que ele conseguiria contar o testemunho? Será que ele teria esse vislumbre? Mas aquilo que é elevado diante dos homens, diante de Deus, é abominação. Sabe, eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles caras também indignados, sabe, cabreiro. Meu, você se justifica diante dos homens. Diante dos homens você tem moral. As pessoas pagam um pau por você, mas diante de Deus, vocês são uns lixos, vocês são abomináveis. E sabe, aqueles cachorros que lambia a ferida de Lázaro, né? Lázaro, ele tudo arrebentado na porta, esse sim foi levado diante do Senhor. Porque nesse momento, sabe, houve uma separação entre os dois. Aí começa a inverter o jogo, né? Porque no versículo 22 fala assim: E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Tem até por questão de ética não compensa falar, mas tem uma linhagem, tem umas pessoas que pensam, que depois da morte acabou. Morreu, já era. Mas só que essa parábola de Jesus, ele não conta isso. O versículo 23 fala que o final do 22 fala que ele foi sepultado. E o começo do 23 fala onde ele foi. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sabe, fica imaginando a distância que teve, o princípio reverso. Ele se achando todo cara, achando o bonzão, vamos dizer assim, o abençoado por Deus, e de repente ele morre, a hora que ele olha e fala, pô, eu tô no inferno, mano. De todas as religiões, todas as crenças que até hoje eu vi, que até hoje eu tenho conhecimento, estudei, a única crença que fala realmente, sabe, de inferno, de tormento, é só o evangelho, é só o cristianismo. Eu não sei de outra. Eu não sei porque isso é uma questão de medo, isso é uma questão de, não vamos falar assim não, vamos falar de paz, mas quando vem Jesus, ele fala assim do inferno. E esse cara aqui que não tinha um coração reto diante de Deus, por mais que era um aparente abençoado, por mais que seria o cara que ia contar o testemunho, todo mundo ia pagar um pau, nossa, esse é homem de Deus, cara. Olha o carro que ele anda, olha a namorada que ele tem, olha a casa dele, mas o coração dele totalmente fora, ao ponto dele ser separado. E a Bíblia diz assim, que ele fala que ele viu ao longe Abraão, e o mendigo no seu seio, fica imaginando, caramba, como assim? Eu que era mó ricão, tal, tô sofrendo aqui, o cara está lá agora, no seio de Abraão. E no versículo 24, continuando, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Sabe, eu fico imaginando ele, sabe, desesperado, sabe, nossa, que negócio louco. Um cara que tinha as melhores bebidas, os melhores vinhos, os melhores tudo, de repente ele pede para o mendigo molhar o dedo na água, sabe, colocar na língua dele para refrescar. Sabe, assim, se eu começasse a voltar um pouquinho atrás, um tempo de vida ainda, eu acho que, sabe, ele passava na porta do palácio dele, olhava para Lázaro assim, nossa, você está fedendo, cara. Seu dedo tudo cheio de ferida, eu tenho até nojo do ser. E agora, de repente, o tormento dele era tão grande que ele fala, ainda que seja, não era o caso, mas ainda que seja sua mão tudo cheia de ferida aí, molha na água, não tem problema, ainda que seja tudo sangrando, não tem problema, mas coloca na minha língua para me refrescar, porque eu estou sendo atormentado aqui nessa chama, eu não estou aguentando mais. E ele chama Abraão de pai. Aí no versículo 25 fala, disse porém Abraão, filho. Eu achei interessante isso daqui, olha o nível de conversa. Abraão fala para ele assim, filho. Ele reconheceu, tipo assim, Abraão, nessa figura, reconheceu a paternidade, que esse cara era um verdadeiro judeu, que ele tinha uma linhagem realmente messiânica. Mas o que aconteceu? Não vale. O coração dele não sendo reto, pode ser crente, pode ser católico, pode ser espírita, não interessa. Ele reconheceu a paternidade, mas ele chamou de filho. Mas mesmo sendo filho, ele foi para o inferno. Mesmo sendo filho, ele foi condenado. Mesmo tendo direito a promessas, não adiantou nada, isso não salvou ele. Porque ele era apenas, sabe, um cara aparente, ele apenas vivia bem no meio dos outros, tal, cumprimentando todo mundo, mas de repente ele acaba sendo condenado, mesmo sendo filho. Fica um recado para a gente, né? A gente não venha se valer, sabe, do nome de Jesus, de um título, de um cargo. Não, eu sou filho do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou o cara. Não vale. Se nosso coração não estiver reto diante do Senhor, com o alvo certo, a gente corre o risco também. Da mesma maneira. Continuação. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Eu até coloquei aqui, sabe, nas minhas anotações, que inversão dramática e é irreversível. Porque como se ele chegasse e falasse assim para ele assim, você recebeu os seus bens, cara. Você foi abençoado. Já era. Do tipo, você não achava que você era o cara? Você não tinha todas as coisas, beleza, aquilo era o seu bem. E ele recebeu só males. Sabe, como se pudesse pegar esse provérbio, esse ditado popular e dizer, tem males que vêm para bem e tem bens que vêm para males. Aqui é bem que literal. Porque é falado isso, você recebeu os seus bens. Tudo que você queria, você recebeu. Não era isso que você queria viver de boa, tranquilão? Beleza, você já recebeu, agora acabou. Agora, Lázaro não. Ele recebeu os seus males. Você leva para ele e sabe, nossa, meu cara deve estar sofrendo. O cara nem de Deus é. O cara não tem nada. Sabe, e voltando um pouquinho mais ainda, Jesus estava contando isso para os fariseus. Eu imagino que essa era a visão que os caras tinham de Jesus. Um cara que não tinha nada, um cara que não tinha onde dormir, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu acho que ele se acotovelando, dando risada, tirando Jesus por quê? Porque falava, a gente tem dinheiro. A gente tem algum status e você quem é, cara? Você fala que é o filho de Deus, nossa, não tem nada a ver, você está chapando. Você não entende o que é ter os bens dessa terra aqui. Por isso que você está pregando isso. Jesus meio que está me dando uma indireta, jogando para cima dos caras. Eu estou cheio de chagas, eu estou à porta. Os cães estão me lambendo. Eu estou no meu momento, vamos dizer assim, de sofrimento. Mas aquilo que
Para vocês é elevado, diante de meu Pai é abominação. Olha só o final de vocês. Olha só o que vai acontecer. Sabe, imagina os cachorros lambendo tudo ali, e chega nesse momento ele é consolado. Porque também tinha uma palavra de Jesus anterior a essa, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E nesse momento se cumpre, sabe, essa bem-aventurança. E de repente, né, sabe, nesse grande abismo que abre aí, ele fica totalmente fora. E não tem como voltar mais. É bem complicado. E além disso, 26, está posto um grande abismo entre nós e vós. Já era totalmente irreversível. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E aí depois chega no final, ele manda, né, ele fala, não, então tá bom, manda que alguém saia daqui, né, alguém dos mortos, vá lá na casa de meu pai, pregue para os meus irmãos, para que eles venham entender isso. E Abraão fala, não, não adianta. Eles não vão acreditar, porque se não acreditam em Moisés, na lei e tal, em tudo que está sendo pregado, ainda que venha alguém dentre os mortos, eles não vão acreditar. Ainda que alguém ressuscite dos mortos e pregue para eles não vão acreditar. Eles têm um coração duro. Sabe, de alguma maneira, você pode pegar assim como figura, uma figura exata. Quem não acreditava na lei, quando Jesus veio, não acreditou em Jesus também. Mesmo ele tendo ressuscitado dentre os mortos, sabe, e chegado e mostrado, é assim o caminho. Os caras não acreditaram no ensinamento de Jesus e continuaram zombando. Sabe, mas deixando um pouquinho mais essa visão geral, vamos olhar para dentro dos nossos corações agora e começar a refletir. Quem está contando o testemunho dentro da gente? Sabe, o que a gente tem dado mais valor? Será que a gente tem dado mais valor, sabe, como esse rico aqui? Sabe, que focava a vida dele, sabe, numa vida regalada, numa vida esplêndida? Será que a gente está contando testemunho disso? Ou será que, sabe, que a gente tem ousadia de falar, não, Deus, o mais importante para mim é o Senhor? Jesus, ele vai nos extremos, sabe, de falar de um cara extremamente rico, de linho finíssimo, um pobre, doente. E ele, sabe, na visão de Jesus, está muito melhor ainda esse pobre com o coração correto, que chega diante do Senhor, do que um rico fora. Mas se a gente conseguisse olhar, sabe, no fundinho do nosso coração, qual é a nossa expectativa diante do Senhor? Quem conta o testemunho aí dentro? Por que a gente dá glória a Deus? Qual é a nossa visão de fato? Será que a gente está como esse cara aqui, meu? Será que a gente está como os fariseus? E Jesus está pregando, Jesus está falando para a gente, meu reino não é dessa terra, entende? Aqui vocês vão ter aflição, aqui vai ser complicado, aqui os cachorros vão lamber as suas feridas. Vocês vão ser feridos, vai ter dor, vai ter momentos de dificuldade, não vai ser assim. Uma vida regalada, uma vida esplêndida. Mas foca a eternidade. É isso que eu vim trazer para vocês. Sabe, quanto tempo a gente tem gastado e entendido esses princípios de Jesus? Porque senão a gente vive como os fariseus. Resistente, sabe, ao ensino de Jesus. Resistente, não, de boa. Eu quero apenas, sabe, curtir. Eu quero ter minha casa, eu quero ter meu trampo. É claro que essas coisas não são pecado, mas o problema é o coração nosso nelas. Como diz o Salmo, se não me engano, acho que é 62:10. Quando as vossas riquezas aumentarem, não coloquem nela o coração. Sabe, e qual que tem sido de fato o nosso foco? Eu vou prosperar. Eu vou ser abençoado. A gente às vezes tem até ouvido, né, uma mensagem meio que transgênica do Evangelho, onde não tem mais mudança de vida, onde não tem um coração correto, como Jesus disse. Deus conhece os vossos corações, mais do que os seus bens. Sabe, no coração de Lázaro, mesmo ele sendo um mendigo, tinha um tesouro dentro dele. Sabe, no coração do rico não. Ele queria viver só nessa terra, tal, passageiro, e Deus olhou lá dentro para o coração dele. Levou ele para o seio de Abraão, levou ele para o céu. E o rico ficou fora. Sabe, em nome de Jesus que a gente tenha esse coração correto. Um coração, sabe, que conte testemunho do que está aqui dentro. Uma mudança de vida. Sabe, que as nossas vitórias venham ser concedidas pela presença de Deus como base. E não apenas, sabe, querer sair louco, querer conquistar, querer, sei lá, ser o melhor, querer ser o maior. Mas, sabe, que a presença de Deus na nossa vida produza resultado. E não o contrário. Porque senão a gente corre o risco de ser igualzinho esse cara aqui. Igualzinho esses caras. O rico na figura do fariseu. Que a gente comece a voltar, sabe, largar um pouquinho as coisas de lado. Você comece a mendigo a figura de Jesus. Um cara que tem um coração que não é abominável diante de Deus, não. Um coração que mesmo, sabe, no momento de dificuldade, momento de dor, momento de perseguição, olha, fala, Deus, independente de tudo. A Bíblia não fala que esse mendigo foi curado na parábola. Fala que ele morre. Não está falando, beleza, ele vai contar o testemunho, ele foi curado, aleluia, não fala isso. Jesus podia falar, não, o cara foi purificado, não fala isso. Fala que ele morreu assim. Sabe, eu posso dizer figuradamente que tem um problema que a gente vai morrer assim. Porque se Deus tirar de alguma maneira isso, a gente até corre o risco. Porque a gente não sabe ser abençoado. Tem áreas da nossa vida que vai continuar assim, mas e daí? A nossa expectativa de contar o testemunho é o quê? É tirar a dor? Será que Jesus é apenas aquele gênio da lâmpada que a gente esfrega e ele sai? Qual é o seu desejo? Um Jesus impessoal? Se a gente quiser um Jesus assim, a gente acaba até tendo. O mundo é assim. Os caras sabem que quer ter um cargo, quer ter uma profissão, os caras estudam, os caras ralam, pagam o preço e conseguem.
Sabe, tanta gente estava lembrando, né, pensando em personalidades, os caras top do cenário mundial, eu nunca vi. Sabe, os caras que marcaram época mesmo, como Pelé, como Ronaldo, eu não me lembro de entrevista dos caras que os caras falaram, Jesus é meu Senhor. Eu não lembro. E os caras conquistou um monte de título, conquistou literalmente o mundo. E aí, como você explica isso? Os caras conseguiram de alguma forma viver esplendidamente. Eles estão vivos ainda, tomara que eles tenham um encontro com Jesus, tomara que eles tenham um encontro com o Senhor, ainda dá tempo. Mas sabe, a fama deles não foi baseada no Evangelho. Quer dizer que se for só a fama que a gente espera, dá para ter só essa fama sem Jesus. O problema é o final. O problema, sabe, é depois que morre. Aí que é o problema. O que a gente quer contar testemunho? O que a gente vai deixar para nossas próximas gerações? Ah, eu consegui ter uma casa, e daí, cara? O mundo também teve. Ah, eu consegui ter uma namorada. E daí? Os caras que saem pra balada, jogadores de futebol, catam tanta mina que a gente não vai catar a nossa vida inteira. Sabe, esses caras aí que cantam esses sertanejos universitários, os caras pegam a mulher pra caramba. Será que é só essa expectativa que a gente tem com Jesus? O que será que a gente espera para contar o testemunho, para subir no púlpito e falar, Deus está me abençoando? É só isso. Ah, eu consegui aquilo que eu tanto esperava. É só isso que a gente espera de Jesus? É só isso. Esse cara morreu leproso. Esse cara morreu cheio de chagas. Mas ele foi salvo. Sabe que a gente começa a olhar com essa visão de Deus. Olhar primeiro, sabe, caminhando para a salvação. E se a gente começar a conquistar as coisas, mas que seja reflexo da salvação. Que a gente consiga, sabe, caminhar, tocar as pessoas. Porque a gente é salvo, que a gente consiga, sabe, caminhar de acordo com essas boas obras e não o contrário. E não querer fazer no nosso braço. Sabe, que o Espírito Santo consiga levar essa mensagem ao coração, sabe, de vocês. Aquilo que eu não consegui falar com a minha limitação. Mas é bem isso. Quem vai subir no púlpito da sua vida? Sabe, quem vai subir dentro de você de acordo com as suas expectativas e vai pegar o microfone e vai contar, Michael, eu quero isso, ó. Eu consegui aquela namorada que eu tanto estava orando. Eu consegui aquele trabalho, eu consegui entrar naquela faculdade. Nossa, beleza, aleluia, glória a Deus, a igreja aplaudindo, tal, aquele é uma muvuca, tal, mas aquilo que é aparente para os homens, aquilo que nos justifica diante dos homens, Deus olha e fala, meu, não era isso que eu queria. Eu não queria o Michael assim. Eu preferia ver o Michael solteiro. Eu prefiro o tempo que ele não namorava, eu prefiro o tempo que ele estava cheio de chagas. Porque pelo menos ele me buscava. Eu preferia quando ele sentava na porta ali, que estava com o coração correto. Agora ele virou rei, agora ele está sentado nos lugares esplêndidos. Tudo que o coração dele quer, ele tem, mas minha presença, cadê? E o pior é ele continuando alvo, ele continua se justificando a si mesmo, como os fariseus. Quem olhava para os fariseus não dava para saber. Eu só vejo Jesus e João Batista criticando esses caras. Quer dizer, os caras tinham uma aparência violenta de santidade. E dá para ser assim também. Dá para a gente começar a caminhar e mostrar, não, tem evidência, eu vou começar a contar aqui as coisas que Deus fez na minha vida. Eu vou começar a contar a faculdade que eu estudei, eu vou começar a contar o dinheiro que eu ganhei, eu vou começar a contar, sabe, a namorada e tal. Nossa, Deus está me abençoando. Mas será que é só isso que Jesus queria? Particularmente eu entendo que todas as coisas da terra que Deus faz para a gente, meramente terreno e físico, é só uma sinalização. É algo muito maior que Ele quer, sabe? Ele quer que a gente traga o reino, a presença dEle para a terra através disso. Não que a gente se feche, sabe, no nosso cubo e dizendo, já fui abençoado, Senhor. Beleza, acabou minha carreira. Não, tem muito mais para a gente tocar, muito mais para a gente conquistar. Enquanto a gente não viver isso, meu, não é evangelho. Enquanto a gente começar a correr atrás de coisas dessa terra, não é evangelho. Jesus nos chama para algo muito mais. Mas pergunto, quem vai contar o testemunho? Amanhã ou depois, quem sobe aí no púlpito do seu coração? Quem está pegando o microfone agora, nesse momento, nessa noite, pega o microfone e fala, meu testemunho é esse, ó. Eu quero que Jesus faça isso na minha vida, eu vou dar glória a Jesus por causa disso. Se a expectativa única sua for essa, amanhã Jesus pode olhar para você e falar, meu, assim como Lázaro você vai morrer, leproso, sem nada. Porque se o seu coração tiver expectativa só nessa terra, o momento que eu te der, você não tem motivação mais para me buscar. Você não quer mais nada comigo, você fica de boa, como esse cara ficou. Em nome de Jesus, meu, que a gente consiga contar testemunho de coisas celestiais como alvo, como foco, como meta. Sabe, que a gente consiga pelo menos um pouquinho, ser menos carnal, que a gente consiga pelo menos buscar um pouquinho mais do Senhor pelo aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Que a gente consiga saber ter essa imagem de adoração dentro dos nossos corações. Porque senão a gente fica como os caras da terra. O diabo também dá coisa. Tantas pessoas que a gente sabe que faz parte que o diabo tem muito mais riqueza do que nós. Se for só isso, a gente está fora. Se for só, sabe, esse cubículo, essa coisa pequenininha, sabe, chamado terra, que a gente quer ganhar, a gente vai desprezar toda a eternidade por uma coisa tão passageira. Sabe, que Deus consiga trazer temor ao nosso coração, trazer temor ao meu coração. Falar, Michael, quem está contando testemunho na sua vida agora é área profissional. Quem está contando testemunho na sua vida agora é área sentimental. Quem está contando testemunho na sua área agora, Michael, nessa área específica da sua vida é pornografia que está contando testemunho. Quem está contando testemunho na sua vida agora, sabe, é aquilo que você quer ter na sua faculdade, é o nome que você quer ter. Quem está contando testemunho agora é as pessoas da igreja que você quer se aparecer. É isso que conta testemunho na sua vida.
Quem está contando testemunho na sua vida agora, sabe, as pessoas te aplaudindo, colocando você no auge, nossa, você é o cara, você prega bem pra caramba. Olha lá no YouTube, teve, sei lá, 100 mil visualizações da sua pregação, meu. Isso é abominação diante do Senhor. Sabe que do nosso coração vem contar testemunho, as riquezas de Deus, meu. Quem o Senhor é pra gente, independente de tudo. Na alegria, na dor, independente, sabe, deitado da porta, e se Deus nos permitir mesmo chegar no palácio, que a gente chegue como Esther, sabe, para dar testemunho do reino, para falar, sabe, de Jesus, para falar do Senhor. Essa é a visão dele pra gente. Se for de outra maneira, a gente acaba caindo, a gente acaba retrocedendo todos os princípios que Deus nos deu. E acaba correndo o mesmo risco de, mesmo sendo filho, mesmo chamando Deus de pai, mesmo saber reconhecer nossa paternidade, estar do lado de fora e ser atormentado eternamente, num choro irreversível. Ser como os fariseus. Ser como aquele primeiro cara, sabe, que isso aqui pegar as riquezas dessa vida, dar injustiça para granjear amigos, uma forma meio que de suborno. Pegar, sabe, o dinheiro dessa vida aqui apenas para curtir balada, apenas para zoar. E Jesus nos fala, meu, pega essas riquezas suas, dá justiça e consegue amigos, semeia em pessoas, toca vidas, toca gente, sabe, oferta, dizima, abençoa, sabe, vê um sorriso na vida das pessoas com aquilo que você tem. Não é para você ficar, sabe, tudo inchado, nossa, aumentou meu salário, aumentou seu salário para quê? Tem pessoa muito mais rica que você no mundo, você é só por isso, você está fora. É uma sinalização de Deus, meu, toca as pessoas. Agora que você tem um pouquinho mais de dinheiro, abençoa. Tanta gente precisa, saber coisa pequena, sei lá, ver pagar um lanche para uma pessoa. Ontem bateu um cara com fome aqui, eu não tinha. Bateu um cara com fome, está pedindo uma marmita aqui, eu quero tanto para comprar uma marmita. Eu fiquei olhando para ele, eu não tinha o que fazer. Até foi aberta ali a dispensa, deu um suco pro cara e tudo, mas, meu, essa é a sinalização de Deus nessa terra. Senão não faz sentido. Só aumentar, sabe, a nossa riqueza, os caras do mundo têm muito mais. E se Jesus veio para isso, ele também ficou fora, porque ele também não foi rico. Então tudo sinalização. Sabe, que a gente conseguiu contar esse testemunho. Ainda que seja uma escala progressiva, sabe? Se no nosso coração ainda conta testemunho essas coisas de terra, que a gente consiga se arrepender. Sabe, o modelo da tristeza de Deus, sabe? Quando ele começa a plantar, meu, você está fora. Que haja uma resposta, Deus, eu não estou conseguindo ainda contar testemunho. Dentro do meu coração tem muitas outras coisas que estão fora. Mas eu quero responder para o Senhor. Eu quero que conte testemunho dentro de mim, Senhor, seja uma vida em santidade, seja um coração correto, sabe? Seja uma entrega, seja um jejum, seja uma oração. E que a partir disso, Senhor, da minha santidade, as coisas comecem a acontecer e não ao contrário. Sabe, de uma maneira bem simples aí. E até com as minhas falas de dicção, minha gagueira. Mas é isso que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Sabe, espero que vocês venham receber mesmo, sabe, na simplicidade da palavra mesmo. Porque nós todos vamos precisar dela, eu também estou precisando dela, até por isso que prego. Sabe, que a gente consiga ter essa simplicidade de entender onde o Espírito Santo quer mexer exatamente. Onde está fora, onde tem um testemunho que não é testemunho do Evangelho, onde tem alguma coisa que está totalmente contrário aos princípios de Jesus. Era essa palavra que eu queria deixar para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer compartilhar?